Olá, bom dia, oitavo ano. Bom, como vimos anteriormente, nós estávamos fazendo uma breve revisão dos conteúdos sobre raiz quadrada e raiz, cúbica. Primeiramente, nós havíamos parado em raiz quadrada, Alguns alunos chegaram a efetuar as atividades em sala de aula, porém outros ainda não haviam conseguido, E por este motivo nós então retornamos a este conteúdo e a estas atividades, a fim de que não fique dúvida para nenhum dos alunos. Bom, primeiramente, vamos relembrar sobre raiz quadrada. Raiz quadrada nada mais é do que um número multiplicado por ele mesmo. Então, é o processo inverso da potenciação, tá bom, gente? Só para relembrar aí. Então, nós iremos dar início às correções das atividades do livro. Começaremos, então, pela página 123, número 2, tá? Onde diz o seguinte: qual é o perímetro de um quadrado com área de? Então, 24 metros quadrados. Em primeiro lugar, se trata-se de um quadrado. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o lado deste quadrado, E a gente sabe que a fórmula da área do quadrado é lado vezes lado. Portanto, para a gente encontrar o lado deste quadrado, nós teremos que retirar, então, este valor na raiz. Então, nós iremos encontrar a raiz quadrada deste valor. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Como o exercício me pediu o perímetro de um quadrado, perímetro a gente tem que lembrar que é a soma de todos os lados do quadrado. Se cada lado do quadrado tem 8 metros, e se o quadrado ele tem 4 lados, então 4 vezes 8 é igual a 32. Portanto, o perímetro deste quadrado será igual a 32 metros. Letra B, nós iremos encontrar então a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 é igual a 30. Por quê, gente? Vamos lá. 30 vezes 30 é igual a 900, ok? Então, achei que a raiz quadrada é igual a 30. Portanto, um lado desse quadrado corresponde a 30. Então, a soma de todos os lados, uma vez que o quadrado ele possui todos os lados iguais, então vai ser 30 vezes 4. 30 vezes 4 é igual a 120. Portanto, o perímetro deste quadrado é igual a 120 centímetros, ok? Letra C, 2.500. Então, raiz quadrada de 2.500 é igual a 50. Por quê, gente? Vamos lá. 50 vezes 50 é igual a 2.500, ok? Lembrando, então, que a gente encontrou um lado do quadrado. Então, um lado desse quadrado vale 50 decímetros. Porém, eu não quero um lado, eu quero o perímetro desse quadrado. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. 4 vezes 50 é igual a 200. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 200 decímetros. Letra D, 1.764 milímetros quadrados. Então, a raiz vai ser igual a 42. 4 vezes 42, 168. Portanto, o perímetro vai ser igual a 168 milímetros, tá bom? Vamos, então, ao exercício de número 3. O que diz? Observe como podemos determinar entre quais números naturais está o valor de raiz de 10. Então, vamos lá. A gente sabe que raiz de 10 não é uma raiz exata, Então, a gente vai seguir o exemplo aqui. O que a gente tem no exemplo? Que a raiz de 9 é igual a quanto? Vamos pensar comigo. A raiz de 9 é igual a 3. Por quê, gente? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Por outro lado, a raiz de 16 é igual a 4, Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, vamos analisar comigo. 10 está entre 9 e 16. Portanto, a gente pode dizer
que a raiz de 10 é um número que seja maior que 3 e um número menor que 4, ok? Então, seguindo este exemplo, a gente vai resolver, então, as questões, as letras A, B e C. Vamos lá. A raiz de 30, ela não é uma raiz exata. Porém, 25 tem uma raiz exata. Qual seria a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Por outro lado, a gente tem que a raiz de 36 é igual a 6. Portanto, gente, a raiz de 6, a raiz de 30, ela estaria entre os números 5 e 6, ok? Raiz de 15, na letra B. Nós não temos também uma raiz exata de 15. Mas nós temos que a raiz de 9 é igual a 3 e nós sabemos que a raiz de 16 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Portanto, a raiz quadrada de 15, ela encontra-se entre os 3 e 4, ok? Entre os números 3 e 4. Raiz de 56. A raiz de 56 também não é uma raiz exata. Mas a gente sabe que raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. E a gente sabe também que a raiz de 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Portanto, 56 ele vai estar, a raiz de 56 ela vai estar entre 7 e 8, ok? Então, isso que a gente tinha que analisar nesse exercício, tá? Vamos ao número 4. Podemos calcular algumas raízes de números decimais, escrevendo-as na forma de fração decimal, em que o numerador e o denominador são quadrados perfeitos. Então, a partir daí, a gente vai encontrar a raiz do numerador e a raiz do denominador, uma vez que diz que eles são quadrados perfeitos. Veja o exemplo ao lado. Então, a gente tem raiz quadrada de 1,21. Como que eu vou fazer? 121, olha só, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Tenho 2 casas depois da vírgula. Então, 121 sobre 100. Então, agora eu consigo encontrar a raiz de 121, que é 11, porque 11 vezes 11 é igual a 121. E eu consigo encontrar também a raiz de 100, que é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Portanto, eu vou ter 11 sobre 10. 11 dividido por 10 é a mesma coisa que 1,1. Seguindo esse exemplo, então, a gente vai encontrar, calcular as raízes da letra A, B, C e D. Então, a raiz de 2,89, o que eu vou fazer? 289 sobre 100. Então, a gente sabe que 289, a raiz de 289 é igual a 17. A raiz de 100 é igual a 10. Portanto, eu tenho que 17 sobre 10 é igual a 1,7. Como que eu sei que a raiz de 289 é igual a 17? Bom, gente, lembra que eu falei com vocês anteriormente na sala de aula que era para a gente ir fazendo por tentativas, né? Multiplicando por 11, por 12, por 13, por 14, até chegarmos ao resultado? Então, inicialmente a gente iria fazer assim, né? Porque o método de decomposição a gente iria ver mais adiante, tá? Então, vamos para a letra B. Raiz de 4,84. Então, eu vou, transformar isso em fração. Vou colocar na forma fracionária. Então, o que eu vou ter? 484 sobre 100. Qual que vai ser a raiz de 484? A raiz de 484 é 22. Porque 22 vezes 22 é igual a 484. Então, 484, a raiz dele vai ser 22. Raiz de 100, 10. Portanto, 22 sobre 10 é igual a 2,2. Tá? Letra C. Raiz de 6,25. Então, o que eu vou ter? Raiz de 625, e raiz de 100, sobre raiz de 100. Então, quanto que é a raiz de 625? 25. Quanto que é a raiz de 100?
10. Portanto, 25 dividido por 10, que é igual a 2,5. Continuando aí, então, a gente tem raiz quadrada de 7,29. Portanto, raiz quadrada de 729, que é igual a 27. E raiz quadrada de 100, que é igual a 10. 27 dividido por 10 é igual a 2,7. Bom, oitavo ano, número 5, né? Como o próprio exercício diz, com auxílio de uma calculadora, complete as igualdades, tornando-as verdadeiras. Então, o que a gente vai fazer? 5,31 vezes 5,31, ok? Então, a gente iria elevar esse número ao quadrado. Então, com o auxílio da calculadora, a gente iria fazer esse cálculo e preencher, então, ali a nossa raiz, o nosso número que estava faltando. Letra B, 112,36. Do mesmo modo, né? Usando a calculadora, a gente iria retirar, então, essa raiz. Encontrar esta raiz. Raiz quadrada de 42,25. Também com auxílio da calculadora. Então, assim, não tem muito o que corrigir aqui nesse exercício, né? Porque uma vez que a gente estava utilizando a calculadora, né? Vocês já iriam conseguir obter os resultados exatos, tá? Agora a gente tem aqui, ó. Letra A, área 256. Então, se a área é igual a 256, é número 6, tá, gente? 6. Em cada item, calcule a medida do lado do quadrado de acordo com a área. Então, a área do quadrado A, na letra A, era 256. Logo, para encontrar o lado, eu tinha que achar a raiz de 256. Então, a raiz quadrada de 256 é igual a 16, tá? Letra B, área de 289. Então, para achar o lado, eu tinha que achar a raiz de 289. Então, a raiz de 289 é igual a 17. Portanto, o lado dele tem 17 centímetros. Lembrando, o que é a raiz? 17 vezes 17, ok? Então, 17 vezes 17 é igual a 289. Então, é desta forma que a gente calcula a raiz quadrada, tá, gente? A raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a área de 361. A área de 361, então, achando a raiz aí, né? Tirando a raiz de 361, eu tenho que o lado tem, né? 19 centímetros. Área de 324. Então, tirando a raiz de 324, encontrando a raiz de 324, eu tenho que o lado mede 18 centímetros, ok? Somente isso que tínhamos que fazer na número 6, tá? Número 7. Vamos lá. Sabendo que o retângulo e o quadrado a seguir têm área de mesma medida, determine o perímetro do quadrado. Então, gente, a área deles possui a mesma medida. Eu quero encontrar, então, o perímetro, tá? Então, como que eu vou calcular a área? Em primeiro lugar, a área é lado vezes comprimento. Então, lado vezes comprimento, o que eu tenho? 9 vezes 4 igual a 36. Logo, a área desse retângulo é 36. Se a área do meu quadrado é igual à área do meu retângulo, então a área do meu quadrado também vai ser 36. Agora, como que eu vou encontrar quanto vale cada lado do meu quadrado? Achando a raiz de 36. Então, a raiz de 36 é igual a 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, portanto, a minha raiz de 36 é 6, tá? Então, gente, uma vez que eu encontrei que cada lado do quadrado vale 6, né? 6 metros, logo, para encontrar o perímetro, né? Se o quadrado ele tem 4 lados iguais, é só eu multiplicar 6 vezes 4. Então, 6 vezes 4 é igual a 24 metros, ok? Vamos ao número 8.
Os números das fichas abaixo são conhecidos como quadrados perfeitos, pois tem como raiz quadrada um número natural. Então, ou seja, vão ser raízes exatas, tá? Então, agora escreva os quadrados perfeitos existentes entre 30 e 100. Então, entre o número 30 e 100, né, de 30 até 100, a gente vai escrever todos aqueles que possuem quadrados perfeitos, ou seja, todas aquelas raízes que serão exatas, tá? Então, como que faz isso, gente? Olha, não tem segredo, tá? Se a gente vai fazer até o número 100, basta a gente ver, ó, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, ok? Então, entre 30 e 100, tá? Seriam 36, 49, 64 e 81, ok? Qual é o menor número natural que devemos acrescentar a 75 para obter um quadrado perfeito? Então, um quadrado perfeito, o que quer dizer isso? A minha raiz ela vai ser exata. Então, que número que eu vou acrescentar ao 75 para que eu encontre uma raiz quadrada exata? Então, eu acrescento o número 6, né? O menor número, tá, gente? Então, eu vou acrescentar o número 6. Por quê? Porque 6 mais 75 é igual a 81. E raiz quadrada de 81 é igual a 9. Pois 9 vezes 9 é igual a 81. Tá bom, gente? Então, é isso. Número 9. Complete a reta numérica com as raízes indicadas a seguir. Então, olha, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3, ok? Existe raiz quadrada 7, a raiz quadrada de 7, ela não é uma raiz exata, tá, gente? Então, assim, se a gente for calcular a raiz quadrada de 7, nós teremos como resultado um número 2,64, vai formar uma dízima, tá? Então, é 2,60 alguma coisa. Então, 2,60 alguma coisa, essa raiz ela estaria entre 2 e 3, ok? Agora, se tratando de raiz quadrada de 12, essa raiz também, ela não é exata, tá, gente? Então, é como se fosse 3,46, também vai formar uma dízima. Então, entre 3 e 4, tá? Estaria a raiz quadrada de 12, ok? Raiz quadrada de 21 estaria entre 4 e 5. Por quê? Porque raiz quadrada de 21 é igual a 4,58. 25 também forma uma dízima, tá? E estaria entre 4 e 5. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 é um quadrado perfeito, tá bom? Então, aí a gente fez a correção da página 124. Finalizando, então, as atividades sobre raiz quadrada, tá? Então, até a próxima, onde a gente irá fazer a correção das atividades relacionadas à raiz cúbica. Até a próxima, tá, pessoal?